O homem que não domina a própria mente está acorrentado por grilhões invisíveis. Grilhões mais cruéis do que qualquer prisão construída com pedras ou ferro. Porque as celas erguidas no espírito são aquelas das quais ninguém escapa, sem primeiro lutar. E a maioria nem sequer percebe que está trancada. Vivemos numa era de abundância superficial e pobreza interior. Os corpos estão alimentados, mas as almas famintas. Famintas por direção, por controle, por propósito. Mas tudo começa aqui, entre os dois ouvidos, no terreno sagrado da consciência. O campo de batalha mais esquecido e mais decisivo da história humana. Andrew Carnegie entendeu isso. Ele não nasceu entre ouro e mármore, mas em meio ao calor das fornalhas e ao ranger das engrenagens da Revolução Industrial. E mesmo sem heranças, sem privilégios, sem promessas, ele descobriu que havia um tesouro que ninguém podia roubar. O domínio da própria mente. E se você não o fizer, o mundo o fará por você. O mundo quer a sua atenção, suas emoções, suas reações, suas horas, seu foco. Quer tudo e só te devolverá migalhas. O algoritmo não quer sua liberdade, quer seu tempo de tela. O marketing não quer sua realização, quer sua obediência disfarçada de desejo. E enquanto você segue distraído, anestesiado, confortável, sua mente vai se tornando terreno alheio. Dominar a própria mente não é um luxo. É uma exigência para quem deseja viver com intensidade, com verdade, com liberdade. E a primeira verdade que você precisa encarar é esta. Você é tanto o carcereiro quanto o prisioneiro. Só você pode quebrar as correntes. Tudo começa com a mentalidade. Não uma mentalidade otimista de calendário motivacional, mas uma estrutura interna forjada em brutal honestidade. Uma mentalidade que olha nos olhos do medo e diz: você não manda aqui. Que encara a dor como mensageira, não inimiga. Que compreende que os maiores construtores da história, Ford, Lincoln, Edison, não foram poupados do caos, mas o usaram como matéria-prima. A mentalidade é o filtro pelo qual a realidade entra. E se o filtro estiver turvo de vitimismo, de desculpas, de preguiça, tudo o que passar por ele será contaminado. Você não vê o mundo como ele é. Você vê o mundo como você é. E se você quer mudar sua realidade, comece mudando a lente. Mas a lente não se troca com palavras bonitas. Ela se molda com crença. Não fé cega, mas crença inabalável no seu potencial inexplorado. Aquele que ainda dorme dentro de você, esperando o momento de ser convocado. Veja Walt Disney, demitido por falta de imaginação. Veja Thomas Edison, 1000 tentativas frustradas até que a luz finalmente brilhasse. Esses homens não acreditavam no que viam. Eles viam o que acreditavam. Se você se enxerga como medíocre, não espere agir com grandeza. Se você se vê como vítima, não espere conquistar respeito. A imagem que você tem de si mesmo é a fundação de tudo. Mas essa imagem não se constrói com autoestima artificial. Ela é esculpida com clareza. Clareza brutal. O que você quer? O que você está disposto a sacrificar por isso? Qual é a sua verdade, despida de influência, de moda, de ruído externo? Clareza é a lâmina que separa o essencial do superficial. Sem ela, você é só mais um errante moderno, ocupado, agitado, mas sem direção. Porque não é o movimento que traz sentido, é a visão. E visão não é um sonho solto. É um futuro que você decide perseguir com disciplina diária. Andrew Carnegie visualizou seu império de aço muito antes de possuir qualquer estrutura para construí-lo. Porque tudo o que é grande começa no invisível, na mente. O império mental vem antes do império físico. Mas visão sem propósito é só vaidade.
E propósito sem ação é só poesia esquecida. Propósito é o fogo que queima quando tudo desaba. É o motivo que te levanta no dia em que tudo parece perdido. É o que te faz caminhar enquanto outros se arrastam. E se você ainda não encontrou o seu, escute o silêncio. Porque o propósito verdadeiro não grita, ele sussurra. E exige que você se torne quieto o bastante para ouvi-lo. Mas mesmo com propósito, você vai falhar. Você vai se perder. Vai querer desistir. E é aí que entra o pilar que separa os homens comuns dos que escrevem história. Disciplina brutal. Não a disciplina da motivação passageira, mas a disciplina que faz, mesmo quando não quer. Que age mesmo sem emoção. Que levanta da cama quando a alma ainda sangra. A disciplina de Lincoln, escrevendo discursos com as mãos tremendo de dor. De Carnegie negociando contratos enquanto os pulmões falhavam. A disciplina que transforma carne em aço, porque quando tudo falha, ela permanece. Como um soldado silencioso marchando no escuro. É ela que constrói resultados enquanto os outros esperam por inspiração. E ela não é um dom, é um músculo, forjado, dolorido, repetido, testado em silêncio, longe dos aplausos. Disciplina é o alicerce da ação. Ação, não pensamento, não intenção, não planejamento eterno. Ação crua, imperfeita, incômoda. Cada passo que você adia por perfeccionismo é um tijolo na prisão da sua própria mente. Os grandes construtores da história sabiam que a perfeição é inimiga da criação. Eles falhavam rápido, aprendiam rápido e ajustavam enquanto caminhavam. Porque o mundo não responde aos seus desejos, responde aos seus movimentos. E se você não age, será agido. E se você não se impõe, será moldado. E se você não avança, será empurrado. Essa é a regra do jogo. Nua, fria, justa. Porque ela não escolhe favoritos. Ela só favorece os decididos. Mas mesmo os decididos, mesmo os indomáveis, precisam de algo que a era moderna esqueceu. Gratidão. Não a gratidão decorativa, vazia, usada como etiqueta espiritual, mas a gratidão que reconhece o privilégio de lutar, de respirar, de tentar, de ser testado. A gratidão que vê no caos um convite à elevação, que transforma a adversidade em altar, que entende que cada tropeço pode ser matéria-prima para um salto. Essa gratidão não enfraquece, ela fortalece, porque ela ancora você, te lembra do que é eterno, mesmo quando tudo parece desabar. Mas o mundo muda, e rápido, e quem não, muda com ele. Vira pedra no caminho. Adaptabilidade é o sangue dos visionários. Aqueles que se agarram ao velho como uma tábua de salvação afundam com ele. Veja os impérios que ruíram, as empresas que desapareceram, os nomes esquecidos, não por falta de talento, mas por arrogância. Eles acreditaram que poderiam sobreviver sem se reinventar. A mente que não muda apodrece. Você precisa ser como a água, flexível, mas inegociável em sua essência. Ford, quando percebeu que o mundo exigia mais que o modelo T, teve que abandonar o próprio orgulho. Edison, depois de inventar a lâmpada, não parou por ali. Ele reinventou-se até o último suspiro. Adaptar-se não é perder a identidade. É refinar o caminho para manter a missão viva, mas essa missão será testada. A vida vai te empurrar, vai te esvaziar, vai te desafiar até o osso. E nesse terreno seco onde a esperança evapora, só uma força te manterá em pé. Resiliência. Não a resiliência romântica das redes sociais, mas aquela que sangra, que rasteja, que levanta com o rosto ainda sujo de terra. A resiliência de Abraham Lincoln, que perdeu mais eleições do que ganhou, até se tornar um dos maiores líderes da história. A resiliência de Carnegie,
que enfrentou críticas, falências e traições, mas manteve a visão. Porque a dor não é um sinal de fraqueza, é um chamado à profundidade. Cada queda esculpe um novo nível de caráter. Se você tiver coragem de se levantar, e levantar, hoje, é mais difícil do que nunca. Porque vivemos em uma era onde a distração é constante, onde o conforto é idolatrado, onde a resistência mental é trocada por dopamina barata. Mas você não está aqui para ser mais um. Você está aqui para ser exemplo, para ser prova viva de que ainda é possível ser inabalável em um mundo volátil. E para ser inabalável, você precisa aprender. Sempre. Aprender não é acumular informação. É transformação interna. É humildade em ação. É Edison, depois de cada fracasso, registrando cada erro como um avanço. É Carnegie, lendo, escrevendo, ouvindo, mesmo quando já era o homem mais rico do mundo. É entender que o verdadeiro mestre é sempre um eterno aprendiz. E aprender exige silêncio. Um silêncio interior capaz de ouvir o que o mundo grita para ignorar. Que o poder está dentro. Que o caos exterior é só o reflexo da desordem interna. Que se você quiser mudar o jogo, primeiro deve mudar o jogador. E mudar o jogador significa enfrentar seus vícios, suas desculpas, sua autoindulgência. Significa destruir versões de si mesmo que foram úteis, mas agora são obstáculos. Significa dizer não a prazeres que mantêm você fraco. Porque a disciplina brutal exige renúncia. E a renúncia é o preço da grandeza. Mas não se trata de se punir. Trata-se de se moldar, de se afiar, de se tornar tão forte por dentro que o mundo externo não tenha mais poder sobre você. Isso é liberdade. Isso é riqueza. A verdadeira riqueza que Carnegie, Napoleon Hill, todos os gigantes do passado entenderam. Domínio sobre si mesmo. Porque, se você não dominar a sua mente, será escravizado pelo mundo. E o mundo é um mestre cruel. O mundo cobra caro dos passivos. Ele empilha fardos nos ombros dos indecisos. Ele engole os mornos e exalta os quentes. Ele não é justo com quem espera, mas ele é generoso com quem se impõe. E impor-se começa, aqui, agora, com a decisão de nunca mais ser refém de seus próprios pensamentos, de parar de buscar atalhos, de abraçar o desconforto como um velho aliado, de se tornar o guerreiro mental que este tempo desesperadamente precisa. Não. Existe liberdade verdadeira sem autodomínio. Não existe sucesso duradouro sem disciplina brutal. Não existe legado sem renúncia. O mundo precisa de você forte, não frágil. Precisa de você claro, não confuso. Precisa de você em chamas, não morno. Porque quando você acende essa chama, você se torna um farol. Um lembrete vivo de que é possível. De que a mente humana, quando treinada com rigor e paixão, é a ferramenta mais poderosa da criação. Você não foi feito para viver em silêncio interno, nem para aceitar uma vida morna. Você foi feito para se erguer, para resistir, para criar, para se transformar em algo tão inabalável que nenhuma circunstância te defina. E a transformação começa com uma decisão simples, mas definitiva: dominar ou ser dominado, guiar ou ser guiado, despertar ou continuar sonhando. Hoje, o chamado não é por motivação passageira, é por brutalidade espiritual, por compromisso total, pela guerra santa da mente contra o entorpecimento moderno, pela construção de uma alma à prova de ruído, porque no fim, não são os brilhantes que vencem, são os dispostos. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você sabe. Está na hora de tomar o controle. Está na hora de calar o caos e escutar a convicção.
Está na hora de se levantar não com promessas, mas com ação. Não com desejos, mas com disciplina. O que você é resultado da mente que você alimenta. O que você será depende do quanto está disposto a sacrificar hoje para colher amanhã. A história não precisa de mais seguidores. Precisa de líderes, de forjadores, de arquitetos do próprio destino. E tudo isso começa aqui, no escuro, no silêncio, na decisão. Domine sua mente, ou seja, escravizado pelo mundo.